O título do nosso estudo se chama O Livro dos Livros, uma mensagem para esse tempo ou uma mensagem para hoje, como foi anunciado. Sem sombra de dúvidas, a Bíblia é um livro extraordinário. Nós poderíamos dizer, e acredito que todos que estão aqui, se vieram até a igreja, é porque entendem que a Bíblia é um livro poderoso, um livro revolucionário. Se nós atentássemos para os personagens que escreveram a história bíblica, nós ficaríamos ainda mais surpresos, irmãos. Quando nós vemos a cultura desses homens, quando nós vemos o tempo que eles levaram para escrever a Bíblia, nós ficamos surpreendidos ao encontrar 66 livros que foram escritos por pessoas diferentes, com educação diferente, com cultura diferente, e ainda assim não encontrar absolutamente de nada nesse livro que se contradiga. A Bíblia realmente é um livro fenomenal, impressionante e extraordinário. Tudo que está contido nesse livro nos leva a tirar essa conclusão. E eu sei que talvez alguns de vocês agora devem estar pensando, eu sabia, quando o irmão estampou lá na tela o livro dos livros, eu sabia que o assunto que o irmão trataria era sobre a Bíblia. Mas eu gostaria de dizer algo para vocês. O tema que nós vamos tratar hoje, e o livro dos livros, não é a Bíblia, por incrível que pareça. E talvez alguns agora fiquem assustados, pensando, mas irmão, como pode? Que livro pode ser superior à Bíblia? Que livro pode ser mais poderoso para transformar vidas? Eu conheço pessoas que foram mudadas, conheço vidas que foram transformadas. A minha vida mesmo, irmãos, estão vendo eu aqui hoje, mas quando a minha esposa me conheceu, eu usava brinco, usava colar, usava anel, calça larga. Esse era o meu jeito de andar, como aqui em Curitiba dizem, era um tipo de um maloqueiro. Graças a Deus nunca tive vícios, mas esse livro mudou a minha vida. Eu tive amor pela mensagem adventista, que naquele tempo era dissidente, mas amei aquela mensagem e Deus pouco a pouco foi me moldando para chegar à luz que tenho hoje. Mas então, como que o irmão diz que o livro dos livros não é a Bíblia? A palavra Bíblia, no seu idioma original, que se não estou equivocado é o grego, significa coleção de livros. Ou seja, a Bíblia é uma espécie de uma mini biblioteca. Por isso que eu disse no princípio que são 66 livros que fazem parte do que nós chamamos do cânon sagrado. Aqui estão contidos 66 livros. Então, dentro da Bíblia, nós temos vários livros e esses livros somados, reunidos, compõem esse livro poderoso, revolucionário e transformador. Só que, embora existam muitos livros na Bíblia, e muitas verdades transformadoras, nós poderíamos falar da verdade do dilúvio, da verdade da história da Arca da Aliança, do santuário, e por aí vai, batismo, né? Tantas verdades impressionantes, mas existe um livro e existe uma face da verdade que é a mais importante para o tempo que nós estamos vivendo. Acompanhem comigo aqui na projeção, ou se não na Bíblia de vocês, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Para que os irmãos entendam que, embora existam várias verdades na Bíblia, existe uma verdade especial. Olha só como esse texto nos ajuda a compreender isso. 2 Pedro, capítulo 1, verso 12. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade o que, irmãos? Verdade o que? Presente. Perceba que entre o grupo de verdades que nós encontramos na Bíblia, o apóstolo Pedro, ele disse que a verdade mais importante das Escrituras, a verdade que nós precisamos estar arraigados, confirmados nela, é uma verdade que ele chamou de verdade presente. Esse tempo é sugestivo, porque quando eu falo de verdade presente, a verdade presente é a verdade mais importante para quando? Para quando? Agora, para hoje, para o tempo presente. É a verdade mais importante para agora. Mas, irmão Jefferson, como isso? Para nós entendermos na prática. Noé pregou uma verdade presente, que é uma verdade da Bíblia, mas não é mais uma verdade presente. É uma história maravilhosa,
é fortalecedora, tem a ver com o tempo do fim, mas não é uma verdade presente, é uma verdade passada. Mas no tempo de Noé, essa mensagem era uma verdade presente. E qual era a verdade presente do tempo de Noé? Qual era? Me ajudem. Qual era a mensagem principal do tempo de Noé? O dilúvio. Noé podia pregar sobre uma série de outras coisas, mas o dilúvio era a mensagem mais importante do tempo dele. Então, dentro da Bíblia, embora nós encontremos várias verdades, a verdade presente é o assunto principal. Isso é para que a gente entenda que, embora nós tenhamos esse compêndio aqui, existe um foco principal dentro da Bíblia. E assim, a serva do Senhor, no livro Primeiros Escritos, na página 63, corrobora com o que nós vemos nas Escrituras. Primeiros Escritos, página 63. Olha o que ela nos diz. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus. Quantas verdades preciosas existem na Bíblia? Quantas? Muitas. São inúmeras, talvez. Mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Então, a serva do Senhor, como ela ilumina as páginas das Escrituras, como ela nos ajuda a entender aquilo que está na Bíblia, ela corrobora com o que escreveu o apóstolo Pedro, dizendo que de tudo que está na Bíblia, a verdade presente tem que ser o nosso assunto principal. Mas, irmãos, meu objetivo hoje não é tratar sobre a verdade presente, isso foi só para os irmãos entenderem como, mesmo existindo muitas verdades, existe uma que é a principal, para lançar a base de que, se bem é certo que existem 66 livros na Bíblia, existe um livro que é o principal de todos eles. Sabe que livro que é? Quem se arriscaria a dizer? Qual é o livro mais importante de todos os 66 livros das Escrituras? Qual é? O livro de Apocalipse. E lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, olha só que interessante. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Olha só, é o único livro que tem uma bênção dessa natureza. Não tem mais nenhum livro que pronuncie algo desse sentido. E olha só como é que já inicia o livro de Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê. O que significa bem-aventurado? Feliz, como? Mais que feliz. Muito boa a colocação do irmão. Mais que feliz. Abençoado, nós poderíamos dizer, é aquele que lê, aquele que ouve as palavras desta profecia. É como se João estivesse apontando, ele pegasse a Torá, a Ketubim, a Nebirim, que é o Antigo Testamento inteiro que tinha no tempo dele, e ele dissesse assim para mim e para você: de tudo isso que está aí, as Escrituras que Jesus disse, que nós deveríamos examinar, de tudo isso, as palavras desta profecia que eu estou escrevendo, o livro de Apocalipse, feliz, abençoado, é aquele que lê, aquele que guarda, seguindo aqui o texto, tá? Aquele que guarda as coisas nela escrita, porque o tempo está... Aí tem alguns teólogos, principalmente protestantes, evangélicos, que dizem que as coisas do Apocalipse são para o passado, são os preteristas, os que aplicam as profecias para o passado. Mas como que eu vou concordar que o livro de Apocalipse foi escrito para gerações passadas, como dizem alguns que a besta era Nero, por exemplo? Como que eu vou acreditar nisso? Se a Bíblia me diz que o livro de Apocalipse foi escrito para um povo cujo tempo estaria próximo. E que tempo é esse? O tempo da segunda volta de... E nós somos esse povo. Então nós poderíamos dizer que o livro de Apocalipse foi escrito especialmente para essa geração e para a igreja adventista do sétimo dia. Eu não tenho como fundamentar esse argumento aqui agora, porque isso nos ocuparia um pouco de tempo. Mas, irmãos, isso é fato. Tem uma declaração da serva do Senhor, a irmã White, que eu acho fantástica e ela é extremamente reveladora. Talvez mesmo com esse versículo nós ainda ficaríamos em dúvida. Mas como pode? Como pode o livro de Apocalipse ser o mais importante? Tem 65 livros e 66 livros e esse é o mais importante? Como poderia isso? E todo o restante que a Bíblia nos ensina e nos instrui, acaso não é importante? Olha que interessante, preste atenção, esqueça o barulho aqui fora, esqueçam as distrações ao redor,
Vamos estar atentos. Eu sei que o inimigo ele não quer que nós entendamos a importância desse tema, porque é solene. Meus irmãos, eu vou na internet hoje em dia e eu busco as informações do que está acontecendo no nosso tempo, e é extremamente difícil conseguir agrupar e resumir tudo de tanta informação e tantos eventos que estão acontecendo. Eu nunca vi um líder religioso como esse Papa trabalhando tanto como ele está trabalhando agora. Alguns dizem, mas irmão, João Paulo II também trabalhou muito. João Paulo II levou 26 anos. Esse Papa só está há 4 anos e olha quanta coisa ele já acelerou. Então eu acredito que a nossa igreja vive num momento profético importantíssimo. E é por isso que o diabo põe barulho do lado, faz todo estardalhaço para nos impedir de prestar atenção nesse assunto. Não se distraiam. Olha essa frase reveladora da serva do Senhor. Olha que impressionante. Atos dos Apóstolos, capítulo 57. Esse texto, irmãos, é fenomenal. No Apocalipse, o pastor Arilton cita esse texto, inclusive, no seminário do Bíblia Fácil. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram Quantos livros da Bíblia nós encontramos no livro de Apocalipse? Quantos? Vocês entenderam? Quem se lembra qual foi o título do tema que nós demos aqui? Quem lembra? O título do tema. Só a primeira frase. O livro dos livros. Entenderam por quê agora? Qual é, segundo essa frase, o livro dos livros? Qual é? O Apocalipse. Porque de todos os 65 livros da Bíblia, de todos os 65 livros, vou mostrar para vocês um pouquinho isso agora. João, inspirado por Deus, pegou tudo que Ezequiel tinha de melhor, tudo que Jeremias tinha de melhor, tudo que Deuteronômio, Êxodo, Levítico, Números e etc. tinha de melhor, e agrupou, compilou, resumiu e organizou tudo no livro de Apocalipse, porque ele sabia aquilo que está contido na Bíblia, ele sabia o que era o mais importante para a geração que viveria próximo da vinda de Jesus. Eu costumo comparar o Apocalipse com o livro Eventos Finais. Quantos já leram o livro Eventos Finais? Levante a mão, por favor. Pouquíssimos. O livro Eventos Finais é um livro compilado, que a igreja compilou. Ela pegou os textos principais do espírito de profecia de vários livros que ela escreveu, os textos proféticos, e o Centro White, o órgão responsável, os depositários White lá nos Estados Unidos, organizou tudo bonitinho em capítulos com os temas principais da escatologia e da profecia adventista. De tal maneira que eu pego lá o grande conflito, eu tenho lá sacudidura, chuva serôdia, besta, imagem da besta, 7 últimas pragas, tudo organizado com os textos principais da serva do Senhor. Então, isso é mais ou menos o livro de Apocalipse. Para a gente acelerar um pouco essa história. Esse livro, ele é composto de 4 maneiras diferentes, para os irmãos entenderem como que é essa história de, no Apocalipse, todos os livros se encontram e se cumprem. Olha como funciona. Uma das composições, o Apocalipse é composto por textos do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, textos de materiais que não foram inspirados. Irmão, por favor, como que o apóstolo João ia usar textos no Apocalipse de materiais que não foram inspirados? Como pode isso? Irmãos, o apóstolo João utilizou no livro de Apocalipse textos inteiros de livros e de materiais que não foram inspirados. Assim como o grande conflito. No grande conflito, a irmã White cita muitas frases, parágrafos de historiadores que não foram exatamente inspirados por Deus. Então o livro ele segue mais ou menos essa metodologia. E finalmente nós encontramos também textos novos que foram revelados por Deus em visão para o apóstolo João. Na prática, vamos ver isso rapidinho. Olha lá, texto do Novo Testamento, do Antigo Testamento, perdão. Apocalipse capítulo 8, versículo 1 diz o seguinte: e o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Agora veja,
Esse texto não é original de João. Esse texto foi retirado do Antigo Testamento. Os irmãos vão ver. Olha lá. Deixa eu voltar aqui um pouco. Jeremias capítulo 9, verso 15. Veja se não é o mesmo texto. Olha só, irmãos. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que alimentarei esse povo com absinto, e lhe darei a beber água. É a mesma coisa que está no livro de João. Ou seja, Deus está mostrando que João compilou materiais do Antigo Testamento. Sabe, os eruditos da igreja, eles chegam a afirmar que no livro de Apocalipse talvez existam pelo menos 2.000 ideias, conceitos e frases que pertencem ao Antigo Testamento. Vejam, 2.000, de tal maneira que quase 90% do Apocalipse são ideias do Antigo Testamento, as melhores ideias extraídas para ajudar o povo de Deus nessa última geração. Mas não é só do Antigo, no Novo também tem muitas. Eu só separei uma de cada para explicar aqui para os irmãos. Novo Testamento, Apocalipse 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens do céu, com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Será que esse texto é novo? Alguém sabe de onde que João tirou esse texto? Tem um texto na Bíblia que é quase igual esse texto de Apocalipse. Alguém sabe onde está? Ninguém sabe? Mateus capítulo 24, verso 30. Olha que interessante, irmãos, como João ele foi retirando materiais, compilando, organizando. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Não é muito parecido? Não é parecido, na verdade é praticamente o mesmo texto. Mas aí agora vem a parte mais complicada. O irmão Jefferson falou que no livro de Apocalipse tem materiais não inspirados, que foram tirados de livros não inspirados. Vou mostrar um aqui para vocês apenas. Olha só, em Apocalipse capítulo 9, versículo 1, o texto diz o seguinte: o quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Lembre-se dessa frase: e viu uma estrela caída do céu na terra. Vocês já ouviram falar do livro de Enoque? O livro de Enoque não pertence ao cânon sagrado, não pertence aos livros que nós utilizamos diariamente na nossa Bíblia Sagrada. Ele é um livro considerado pelos estudiosos como pseudepígrafo. O que é um pseudepígrafo? É um livro apócrifo que não se sabe exatamente quem escreveu o conteúdo desse livro. Então ele não pertence à nossa Bíblia. Mas João fez uso de materiais do livro de Enoque dentro do livro de Apocalipse. E um texto é esse que nós acabamos de ver. Olha só, Enoque capítulo 86, versículo 1. Olha o que diz Enoque 86, verso 1. E eu vi e contemplei uma estrela caída do... É a mesma coisa que João escreveu no Apocalipse, que nós acabamos de ler. Não é só esse texto. Apocalipse 20, verso 15 diz: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Outro texto, agora vamos ao livro de Enoque. Enoque capítulo 90, verso 26. Eles foram julgados e achados culpados, e foram lançados para dentro do lago de... Bom, irmãos, então acho que está bem claro que aquilo que Deus fez com o Apocalipse é a coisa mais maravilhosa que Ele poderia ter feito para a sua igreja nesse tempo, para facilitar a nossa vida, talvez sabendo da nossa correria. Isso não significa que nós não devemos ler a Bíblia toda, fazer o ano bíblico como nós fazemos ou deveríamos fazer. Isso não significa que nós não devemos ler todos os livros, estudar todos os livros, mas Deus, para facilitar a vida da sua igreja, que estaria tão entretida com uma série de coisas que o maligno criaria para nos impedir de estudar esse livro santo,
Deus, para facilitar a nossa vida, resumiu as mensagens mais importantes na Bíblia no conteúdo de um livro, que é o livro de Revelação, ou mais conhecido por cada um de nós como o livro de Apocalipse. Esse livro ele é uma obra mestre, é uma obra sem igual. Embora ele seja composto de materiais retirados de outros livros, nós ainda afirmamos que o Apocalipse é um livro sensacional, por uma razão muito simples. Imagine que diversos construtores vão a uma casa de material de construção para comprar tijolo, comprar cimento, comprar materiais que vão ser utilizados para construir uma casa. E vai um grupo de 10 construtores. Vocês acham que quando esses 10 construtores voltarem para iniciar a construção da casa, a casa que eles construírem vai ser a mesma? Por eles estarem usando o mesmo material de construção, a casa vai ser igual? Não, não vai ser igual. Porque cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade. O livro de Apocalipse, embora tenha sido uma reunião de materiais que já existiam, foi organizado pela mão do Deus Todo-Poderoso, meus queridos. Deus pegou tudo que tem de melhor na Bíblia e mais importante, e é por isso que ele diz que bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que pega esse livro, lê, estuda e o principal, guarda, porque estudar o livro de Apocalipse, nós vamos finalizar com isso, significa consequentemente ter a vida transformada pelo poder e o sangue de Jesus Cristo. Embora existam algumas outras coisas que queria compartilhar com os irmãos, mas, como eu disse, nós vamos resumir esse tema e eu não gostaria de finalizar sem entrar nesse assunto extremamente solene, sem entrar nesse conceito extremamente importante. No centro do livro de Revelações, no centro do livro mais importante da Bíblia, está o grande conflito. Está uma guerra, uma batalha travada entre o bem e o mal, entre a igreja verdadeira e a igreja falsa. Essa é a mensagem central do conteúdo desse livro. Apenas vou colocar rapidamente aqui para os irmãos poderem enxergar como isso funciona. Deixa eu voltar aqui. Como funciona essa estrutura, que é chamada de estrutura quiástica, que é uma estrutura literária da mentalidade hebreia. O Apocalipse está organizado dessa maneira. São 9 blocos, onde o primeiro está relacionado com o último. O segundo bloco está relacionado com o penúltimo e assim sucessivamente. Essa relação de um bloco com outro, ela se cumpre por meio de expressões iguais, promessas que são feitas no primeiro bloco e se cumprem no segundo bloco. Então, assim foi organizado esse livro. A primeira parte é uma parte histórica, a segunda parte é uma parte que está para se cumprir no futuro. Só que eu não quero chamar a atenção de vocês nem para a parte histórica e nem para a parte futura hoje. Eu gostaria que os irmãos dessem atenção a isso daqui. A única parte do livro de Apocalipse, que é única, é exclusiva, não se relaciona com nenhum outro bloco desse livro, é o trecho que vai do capítulo 11, versículo 19, até o capítulo 15, versículo 5. Então lembre, o centro, o clímax, a estrutura maior, o momento crucial, mais importante do livro de Apocalipse, é aquele que vai falar sobre Apocalipse 12, principalmente, porque esse é o último versículo de Apocalipse 11, até o início do derramamento das 7 últimas pragas. Para os irmãos visualizarem, isso envolve o surgimento do dragão, o surgimento da besta, imagem da besta, falso profeta, marca da besta, sinal de Deus e por aí vai. Tudo isso está envolvido com a parte mais importante do livro de Apocalipse.
o centro desse livro, o clímax da história da igreja aqui na terra. Isso foi feito de propósito pelo apóstolo João. Eu me maravilho com isso, saber que João, há mais ou menos 1900 anos atrás, estava escrevendo um livro pensando já no nosso tempo, porque nós estamos vivendo a experiência desse bloco único, exclusivo e central do livro de Apocalipse. Ali dentro está a história do Jefferson, está a história do Ezequiel, a história do Paulo, a história do João, a história da Maria, a história de todos está aqui inserida nesse trecho principal que se desenvolve hoje, no tempo em que nós estamos vivendo. Agora, esse trecho não fala somente sobre o surgimento da besta, da imagem da besta, esses símbolos que às vezes nos assustam tanto. Esse trechinho do Apocalipse tem uma mensagem que é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Dentro do clímax desse livro, assim como surgem os 3 inimigos do povo de Deus nessa geração, entre Apocalipse 12 e Apocalipse 13, como eu disse, nós vemos surgir o dragão, a besta e a imagem da besta, os 3 inimigos do povo de Deus. Para enfrentar os 3 inimigos, para lutar contra os 3 inimigos, Deus levanta as 3 últimas mensagens de misericórdia para advertir ao mundo, e Ele confia para a nossa igreja a missão de anunciar e iluminar o mundo inteiro com a glória das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Resumindo as 3 mensagens, olha só a missão: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para fazer o quê? O que tem que fazer com essa mensagem? Pregar. E essa mensagem tem que ser pregada sobre toda a terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Mas eu não tenho tempo, irmãos, para ler a mensagem inteira, como eu disse. Não tem tempo. E eu vou ler apenas a última. Olha o que diz a última mensagem. Das 3, essa é a mais solene. E olha só o que diz essa. Apocalipse 14, verso 9 e 10. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorará, olha o primeiro inimigo, e a sua, segundo inimigo, e receber olha os 3, na sua testa ou na mão. Ou seja, a mensagem do terceiro anjo é uma advertência, uma ameaça contra todos os adoradores desses 3 personagens. E pasmem, a única igreja que conhece, o único povo que sabe quem são esses 3 inimigos do cristianismo, do mundo, que estão induzindo as pessoas à perdição. Quem são esses sistemas que estão empacotando milhares e milhares de pessoas e jogando milhares nas bordas do lago de fogo? A única igreja diferente, que tem a luz do grande conflito, que inclusive é o tema da nossa escola sabatina nesse trimestre. A única igreja que teve a revelação, a compreensão de quem são esses personagens e foi chamada por Deus para ser uma luz nesse mundo, é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, meus irmãos. Meus irmãos, olha que missão especial que Deus nos deu. Olha que papel. Olha, quando o Ben Carson, ele estava em evidência, agora já não está mais. Sabe, eu orei muito por aquele homem, porque eu sei pelas profecias do tempo profético que nós estamos vivendo, e eu tenho dúvidas que Deus colocou o Ben Carson, ainda que fosse por um curto espaço de tempo, em evidência naquela situação, para que o mundo pudesse conhecer a mensagem e as doutrinas principais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Sabe, eu vi uma matéria da CNN de pessoas caçoando de que o Ben Carson acreditava que uma das bestas do livro de Apocalipse era o próprio Estados Unidos da América, país cujo ele estava se candidatando para ser presidente. Ou seja, Deus começou a estampar na mídia, estampar nos jornais dos Estados Unidos e para o mundo inteiro as mensagens que a nossa igreja recebeu dele como revelação para esse tempo.
Então vejam como Deus está, como diz a serva do Senhor, uma mão invisível, está atuando, está conduzindo as coisas no planeta Terra, e nós estamos vivendo num momento único. Mas agora, irmãos, embora o Apocalipse ele fale de besta, terremotos, destruição, e é interessante como ele se tornou um livro onde as pessoas, quando tem alguma desgraça no mundo, elas usam o nome do Apocalipse associado com desgraça. Acontece um terremoto, é o Apocalipse. Acontece um tsunami, é o Armagedon. Ou seja, Apocalipse é sinônimo de desgraça. Seria uma traição ao Senhor se eu terminasse esse tema aqui, sem poder, ainda que seja por 2 ou 3 minutos, dizer algo para vocês. Estudar o Apocalipse não significa estudar sobre bestas, desgraças, meteoros, dragões, chifres e por aí vai. O livro de Apocalipse começa com uma frase: revelação de quem? Quem se lembra? Apocalipse 1:1. O Apocalipse é a revelação de quem? Se esse livro é a revelação de Jesus Cristo, e a Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressa imagem da glória de Deus, quando eu estudo o Apocalipse, eu vou enxergar de verdade, quando eu me aprofundo na mensagem desse livro, a única coisa que eu vou descobrir nesse livro é a revelação máxima da glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E agora eu digo algo para vocês: é impossível estudar o Apocalipse e não ter a vida transformada. Sabe por quê? Porque todos aqueles que estiveram um dia diante da glória de Jesus, diante da glória de Deus, todos, irmãos, que abriram o coração para a glória, para a manifestação da divindade, da deidade do nosso Senhor Jesus, todos eles foram transformados. Moisés naquele monte Sinai, onde o pó daquele monte era um pó como qualquer outro, no momento em que Deus se manifestou ali, Deus disse para ele: Moisés, tira a sandália dos pés, porque a minha glória está aqui presente. E esse monte que você está pisando nesse momento se converteu no Monte Santo. Moisés, um homem assassino, um homem dissimulado, um homem calculista e frio. Acho que aqueles que leram a história de Moisés é que sabem do que eu estou falando, porque Moisés ele foi um assassino, e ele calculou como ele iria fazer para matar aquele homem, para enterrar aquele homem, para esconder o assassinato. Moisés era isso, era um assassino, um homem agressivo. Quando ele viu a glória de Deus, quando ele contemplou a manifestação da glória de Cristo na vida dele, Números capítulo 12, versículo 3 diz que Moisés se converteu no homem, quem lembra? Mais manso que existiu no planeta Terra, amém? Todos os personagens bíblicos que um dia estiveram diante da presença de Cristo, da glória de Cristo, foram transformados. E eu gostaria de finalizar lendo um texto que a serva do Senhor diz que é uma profecia que vai acontecer com todos os adventistas que abrirem o seu coração e estudarem esse livro com fervor, com amor, com dedicação. Essa é a profecia que vai acontecer com todas essas pessoas. Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Apocalipse, capítulo 18, verso 1. Vou passar aqui para mostrar para os irmãos. Como vocês podem ver, tinha alguns conteúdos a mais aí para mostrar. Diz assim, Apocalipse 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua... O que vai acontecer com o planeta Terra através da vida de todos os mensageiros que se debruçarem e pregarem a mensagem desse livro? O que vai acontecer com esse planeta? O mundo inteiro será iluminado com a glória de Deus e de Jesus Cristo, meus irmãos. Essa é a promessa para essa geração.
Essa é a promessa para esse povo. Essa é a promessa para mim e para você. E a pergunta que eu gostaria de fazer é: quantos aqui querem viver essa experiência? Quantos aqui desejam, mas mantenham suas mãos erguidas, porque eu quero ver. Quantos desejam verdadeiramente ter uma profunda experiência de entendimento e transformação desse livro? Levante suas mãos. Amém, glória a Deus.